comentário. Tá? Tem vocês aí online e tem a turma aqui da igreja também. Vou mostrar aqui o pessoal aqui, ó. A gente vai começar agora, né? A gente estava esperando aqui conseguir estabilizar alguma coisa de internet para fazer. Mas vamos lá. Bom, gente, bom dia. A gente vai dar início hoje a mais um estudo da Igreja Antiga. A gente já tem falado alguns, a gente está no nosso quarto estudo sobre a Igreja Antiga. A gente fez toda a visão panorâmica da Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse. E a gente segue agora na sequência com o estudo da história da igreja. Né? A gente já conversou a importância da gente conhecer a história da igreja e como muitas vezes isso foi deixado de lado. Né? A gente, pelo menos no meio protestante, eu falo pela minha realidade, talvez seja de alguns aqui, a gente conhece a história bíblica, né? E depois a gente conhece um pouco dos reformadores para frente. Né? Mas existe um período ali que a gente praticamente não fala das nossas igrejas, que a gente estuda muito pouco. Mas é um período importante que fundamentou muitas questões doutrinárias, né? Foi o início da igreja. Como a igreja se espalhou naquele momento, né? A gente viu. Se você perdeu esses estudos, né? Pode ir lá no nosso canal do YouTube acompanhar. São estudos bem legais, vale a pena acompanhar esse crescimento, esse nascimento, essa maturação da igreja. Né? Como a igreja passa de uns poucos seguidores de Cristo para se transformar num principal, vamos dizer, na principal religião da sua época. Né? É algo realmente fantástico, algo a gente vê a intervenção de Deus na história acontecendo. E hoje a gente vai falar sobre um homem que a gente começou a falar no estudo passado, que ele é classificado como o primeiro teólogo, né? Vamos colocar assim, o pioneiro da teologia, né? O cara que começou a querer estruturar, né, de uma forma mais sistemática o pensamento cristão, a doutrina cristã, a teologia. Né? O nome desse indivíduo é Orígenes, né? Original, né? Orígenes. Então é um cara que começou a tentar estruturar. Era um cara muito versado, era alguém que tinha muitas habilidades, ele era um cara que tentou usar isso, botar isso a serviço da igreja. Então, Orígenes de Alexandria, ele fornece um impressionante caso de um indivíduo. Isso é interessante a gente prestar atenção, porque a gente pode aprender muito com Orígenes, com os acertos dele, mas talvez principalmente com os erros dele. Ele errou em muita coisa. Mas assim, e isso deve fazer na gente, provocar na gente uma preocupação. Porque Orígenes errou tentando acertar. E isso pode acontecer com a gente. Né? Orígenes é um dos casos que a gente, olhando e avaliando, a gente entende que nem todo, vou botar aspas aqui, herege, faz de má intenção. Nem toda heresia ela surge porque o cara quer efetivamente desvirtuar o evangelho, assim, com uma intenção clara e objetiva dele. Às vezes a pessoa está querendo fazer o certo. Mas ela se fundamentou, ela se baseou, ela às vezes nem tão conscientemente ela se baseou o pensamento dela, a forma de pensar dela, a doutrina dela, a teoria dela, em questões erradas, em falhas. E nisso ela se perdeu e muitas vezes muitas seitas, muitas doutrinas erradas surgem disso, né? Então, às vezes a gente quer entender, não, aquele herege e tal, ok, não é, tem que tomar cuidado e olhar para as nossas vidas. Porque às vezes a gente pode estar cometendo os mesmos erros que Orígenes e outros ao longo da história cometeram. Né? Então, Orígenes ele é de Alexandria, né? E ele fornece um impressionante caso de um indivíduo buscando descobrir a verdade a respeito da natureza da realidade da fé, a parte da revelação de Deus nas Escrituras. Apesar de seus louváveis esforços, né, para defender a igreja e preservar a sua ortodoxia, Orígenes não conseguia se distanciar do pensamento platônico, que o levou a colocar essa forma de raciocínio acima das verdades fornecidas pela palavra de Deus. Embora Orígenes tinha feito significativas contribuições para a igreja, algumas de suas mais duráveis contribuições são erros que a igreja cometeu ao consultar a sua obra. Esses estudos demonstram que esforços, a parte da Escritura, embora com boas intenções, podem causar efeitos devastadores para o povo de Deus. Então, algumas das coisas erradas que Orígenes pensou lá atrás têm resultado até hoje.
E a gente vai ver algumas delas hoje. Tem coisas que talvez a gente vai ver dentro das igrejas evangélicas, o pessoal, né, desliza no mesmo ponto, né? E sem perceber estão repetindo o que ele fez, né? Então, assim, essa questão é importante. Origens, ele até combatia o platonismo, né? Essa visão. Mas ele, ao mesmo tempo, quando a gente estuda mais profundamente os ensinamentos dele, a gente o vê contaminado por isso. A sua forma de pensar, a linha de raciocínio, ela é contaminada por esse modo de pensar. Então, isso liga um alerta para a gente muito importante. Nós estamos num contexto, nós vivemos numa sociedade que tem os seus valores, que tem sua filosofia, que tem seus conceitos, algumas muito explícitas, outras nem tanto. Né? E a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está estudando a palavra, para não tentar entender a palavra à luz dessas filosofias que o mundo prega, e que estão ao nosso redor o tempo todo. Então, esse é um ponto de alerta assim, fortíssimo para a gente. A gente até falou no passado, quando a gente quer estudar os heróis, né, os personagens da história da igreja ou da Bíblia, né, a gente tem uma falsa ilusão de que a gente vai encontrar homens perfeitos, né? Com meros pequenos deslizes, né? Só pecadinhos, né? E não é isso que acontece, né? Homens, né, foram usados por Deus, fizeram coisas muito ruins também, né? Erraram, pisaram feio na bola. Isso acontece e pode acontecer com a gente também. Precisamos estar atentos, precisamos ser zelosos, precisamos ser conscientes aqui da nossa... Já desativei o som de alguém que desculpa, viu? Não é? Fique à vontade para interromper, para perguntar. Daí não tem problema não, tá? Então a gente vai falar um pouquinho, a gente vai ler alguns textos da Bíblia e a gente vai ver como Orígenes, né, acabou se deslizando e indo por alguns caminhos que não foram saudáveis para a igreja, não foram corretos, né? Então a gente vai trabalhar hoje tanto essa questão da teologia de Orígenes e no que isso desdobrou, que é o que a gente chama de ascetismo. Tá? Então tem muito... O ascetismo ele é baseado na doutrina que Orígenes formulou. Orígenes ele trabalha bastante a questão até do início das coisas, enfim. Então, assim, falando de Orígenes, né, apesar desse conflito de Orígenes com muitos platonistas, chegou a falar isso no último estudo, quando Orígenes combate um platonista, o Celso, né, falando que tinha uma visão mais arrogante e tal, ele se coloca o cristão numa posição humilde mesmo, né? Então, esse Celso chega para Orígenes e fala, não, os cristãos são um bando de pobres, coitados, gritando, tentando chamar a atenção de Deus, não tem valor nenhum. Então, e Orígenes não é verdade, você está certo, a gente não tem valor nenhum mesmo. Enfim, ele quebra o argumento lá do outro, né, usando a palavra, enfim. Mas a gente vai ver que esse mesmo Orígenes, né, ele se perde no platonismo também. Então esse pensamento, né, de Platão, que era o pensamento vigente da sua época, né, ele também vai influenciar a doutrina dele, né? E aí a gente tem que se pensar quais são os pensamentos do nosso tempo atual. Será que esses pensamentos têm contaminado a nossa doutrina, a nossa teologia? Será que doutrinas não surgem contaminadas por conta disso? Por que se prega prosperidade, né? Será que tem alguma relação com esse mundo materialista que a gente tem? Será que a gente não tem uma teologia hoje onde o foco não é Deus, é o homem, contaminada pelo humanismo que está ao nosso redor? Será que a gente, quando faz um culto, não está pensando que o culto tem que ser... O foco, às vezes, do nosso culto é a pessoa, é o espectador, né? Agora, né? É o cliente que veio assistir o culto, né? Quase assim que algumas igrejas estão tratando, né? Então a pessoa é o centro ali, ela tem que se sentir confortável, sair com o ego massageado, ela tem que entrar, sair leve, feliz, né? Então as mensagens são nesse sentido, né? De
encorajamento da pessoa, de ela não pensar nos seus pecados, na sua condição de pecador, mas ela sair dali, né, se sentindo leve, com a consciência mais leve, né, como se ela não tivesse culpa das coisas erradas que ela faz. Será que a questão do hedonismo não permeia as nossas ideias, as nossas igrejas, as nossas teologias, né? Onde se permite tudo, na verdade tudo pode, tudo é amor, né? Qual é o problema? Tem algumas questões mais explícitas, né? Tem algumas coisas até bizarras que a gente não consegue nem entender como é que algum indivíduo que se diz cristão chega a dar força para esse tipo de coisa, mas para vocês terem ideia, hoje tem gente que, abre aspas, né, que se chama de cristão e não tem dificuldade com ideologia de gênero, né? Então, assim, estamos chegando nesse ponto, né? Mas tem coisas outras que são mais sutis. E nessas sutis que eu acho que talvez a maior parte de nós tem mais facilidade de escorregar, né? Eu sei que alguns escorregam em coisas bizarras e aí realmente é uma dificuldade que você tem que estudar, tem que pelo menos ler a Bíblia, né? Mas em outras coisas mais sutis, se você não tiver atenção, você escorrega. A gente aceita, né? E é interessante, essa semana eu estava... Essa mensagem, alguém postou no Facebook, eu achei bem legal. Se você tem umas fontes certas, às vezes tem algumas ferramentas que são bem legais. Se você tem. Eu tenho um Tim Keller, né, postou um negócio que um colega repostou e ele fez uma coisa que encaixa bem com o estudo de hoje, né? Se começarmos pelas nossas indagações e só depois procurarmos as respostas na Bíblia, supomos que estamos fazendo todas as perguntas certas, que entendemos perfeitamente nossa necessidade. Vocês estão entendendo? Se a gente faz as perguntas e vai procurar as respostas na Bíblia, a gente acha que está procurando as respostas certas. Contudo, não precisamos apenas das prescrições da Bíblia para os nossos problemas, mas também do seu diagnóstico para eles. Podemos até mesmo ter doenças das quais nem sequer temos consciência. Se não começarmos pela Bíblia, é bem provável que cheguemos a conclusões superficiais, tendo lançado uma combinação de cartas que apenas favorece as nossas inclinações e suposições. Não sei se deu para compreender, mas vou tentar dar um resumo. Olha, se a gente vai só buscar na Bíblia as respostas para as nossas perguntas, talvez tenham perguntas que deveriam ser feitas que a gente nem está fazendo. Né? E é interessante, assim, a gente vê, por exemplo, os políticos debatendo, né? É interessante, né? O cara faz umas perguntas, ele não está, às vezes, com foco em resolver o problema, ele quer defender o lado dele só, né? Então, assim, ele faz a pergunta de um jeito que qualquer resposta que a pessoa dê vai favorecer a ele, né? Mas não é a perguntando, né? E às vezes a gente faz isso com a Bíblia também. A gente faz a pergunta, né? O pessoal contava na época de adolescente, né? A pessoa tá lá, e será que com quem que eu devo namorar, né? O cara escreveu, o camarada escreveu o nome de um lado da folha do papel e do outro nome, né? E outra menina que estava na dúvida jogava pro alto, né? E o lado que caísse era a resposta, né? Assim, esse é um exemplo esdrúxulo, mas às vezes a gente está buscando na Bíblia respostas para perguntas erradas, né? E se a gente fizer isso já é até um ponto positivo, né? Porque tem gente que nem está indo na Bíblia para procurar as respostas. Se você está buscando na Bíblia as respostas, já estamos aí com um ponto positivo. Mas mais que isso, a gente tem que procurar na Bíblia as perguntas para as nossas vidas. A Maria que a Maria. Bom, Maria. Mas então a gente precisa prestar atenção nisso, porque muitas vezes as nossas perguntas já são contaminadas pelo nosso contexto. Então, assim, a gente precisa prestar atenção nisso. Eu gostei muito dessa fala aqui. Então, antes de procurar as respostas, né? Vamos olhar para a Bíblia, mergulhar na Bíblia, ver o que ela, onde elas nos confrontam, o que ela traz para nos questionando. E a teologia de origens, ela é muito contaminada por conta do seu meio, né? Por conta da filosofia platônica predominante da época, né?
E aí tinha uma questão de Deus ter criado o mal. E essa é uma pergunta realmente complexa, né, para o cristão responder. Não, mas Deus é o Supremo, é o Criador de tudo, né? De onde é que veio o mal, enfim. E Orígenes se perde nisso, né? Orígenes, ele criou uma teoria, eu vou tentar explicar para vocês, é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir, mas ele não acreditava que Deus pudesse criar, ele não era o Criador, né? Porque ele era imutável, né? Então, se ele nunca mudou, como é que em algum momento ele poderia passar a ser o Criador? É meio... Deu para entender mais ou menos o pensamento dele? Então, na cabeça dele, toda a parte espiritual sempre existiu. Todo mundo espiritual sempre existiu. Então, assim, essas seres espirituais, né, existiam ali, são eternos, igual a Deus. Só que em algum momento esses seres espirituais, esses seres eternos, né, que a gente chama de almas, anjos, eles possuíam um livre-arbítrio, né? Essa liberdade. Gente, só para deixar claro, né? Isso aqui eu não estou ensinando a Bíblia, eu estou falando que Orígenes falava. Isso está errado, viu, gente? Por favor, não editem esse vídeo, não fazem um corte. Hoje em dia é um perigo nessas coisas, né? A gente fala um negócio que a pessoa... Isso não é uma doutrina bíblica, mas é o que Orígenes pregava, né? Então, assim, os seres, né, espirituais sempre existiam, almas sempre existiam, os anjos sempre existiram. Eles tinham essa liberdade, e em algum momento essas almas, esses anjos, se afastam de Deus e caíram no pecado, né? E aí, para reabilitar as almas perdidas, Deus criou, daí ele criou, né? Enfim, a gente vai ver essa... que agora ele cria, né? Essa falta de coerência, né? O Orígenes, ele tem muitas questões sobre, poxa, mas a própria doutrina dele não converge, né? Assim, ela é incoerente com ela mesma, né? Então agora, aí sim, depois Deus criou o mundo material e colocou essas almas perdidas nesse mundo material para que elas pudessem ser reeducadas, né? É um processo de ressocialização, né? Dessas almas perdidas para que elas pudessem retornar para o Senhor. Então, Orígenes acreditava que as boas novas eram que almas eventualmente alcançariam essa reeducação e retornariam a Deus, efetivamente fazendo dele um universalista, né? Talvez tenha sido um dos primeiros aí que acreditava que todos seriam salvos, né? No entanto, o estado de reeducação poderia diminuir e as almas caírem em pecado repetidamente. Aquela história, né, de perder a salvação, enfim. A doutrina de Orígenes está errada, mas a gente pode apreciar o seu desejo de meditar sobre as questões da bondade, da imutabilidade de Deus à luz do mundo caído. Assim, a gente precisa entender o seguinte, o contexto dele também, né? Então, ele não tinha uma teologia sistemática para consultar, ele não tinha, né, tantos outros pensadores para consultar. Ele errou em várias questões, por falta de conhecimento bíblico, de confrontação das escrituras. Mas a gente precisa entender também as limitações da época, as limitações dele. Enfim, não estou justificando ele, mas cometer os erros que ele cometeu hoje seria muito mais... É muito... Vamos ver. Oi? Talvez não, mas assim, era mais fácil ele cometer naquela época do que hoje. Hoje ele teria que se esforçar mais para cometer esses erros. Vamos colocar assim, né? Mas enfim, ele estava buscando, né? Ele estava buscando, né, essa sistematização. O objetivo dele era justamente criar uma doutrina forte, assim, que a igreja estivesse isso bem estruturado, bem documentado. Então, assim, era um esforço louvável da parte dele, mas que por não ter se apegado somente às escrituras, acabou gerando um problemão para a igreja. E a gente vai ver alguns desses problemas que perduram até hoje, né? E na parte de Jesus, né, ele fala coisas que depois vão ser usadas positivamente pelos teólogos que vão vir depois dele, e teólogos ruins também vão usar as coisas que ele escreveu, justamente essa falta de coerência dele, né? E quando ele vai falar do verbo, né, e é um texto bom para a gente abrir lá em João 1,
Esse é um texto que a gente tem que ler todo, né? Não dá nem para... Daquele texto você começa lendo, você tem que ir até o final. De 1 a 14, né? João 1, do versículo 1 ao versículo 14. No No princípio era aquele que é a palavra, o verbo, de acordo de com acordo com a sua versão, né? Ele Ele estava com Deus e era Deus. Ele Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Nasceram, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Que texto, né? Esse texto é muito bom, né? Então o Criador se fez carne, ele fez ação, fez a palavra, era a mensagem, que habitou entre nós, viveu entre nós, né? E não é mais agora não é pela questão natural, né, de descendência, né? Mas é aqueles que são nascidos da parte de Deus, né? E João, né? João escreve cada verdade assim, de uma forma tão profunda. E aqui Origens ele vai com relação a essa palavra Logos, né? O Logos, né? No estudo, né? Na doutrina aqui, na teologia de Origens, o Logos é a palavra de Deus, sua razão e mensagem, e ele se tornou o Salvador das almas errantes pecaminosas ao se tornar Jesus. Então Jesus era a mensagem, era a palavra, né? Ele se transforma, a palavra se torna em Jesus para salvar essas almas pecaminosas que estavam errantes por aqui, né? E essa discussão de Orígenes, os escritos dele sobre essa questão do Logos, né? Que essa palavra que é a palavra, ou na outra versão, o verbo, tanto forneceu material para que Atanásio, mais para frente, outro teólogo, grande defensor da cristologia, né? Um grande cristológico, utilizou Orígenes para demonstrar que Jesus é eterno. Então, assim, lá na frente, outro teólogo, assim, olhando os escritos, ele falou, não, Jesus é eterno, sempre existiu. Olha que Orígenes escreveu. Então, ponto positivo para Orígenes, né? Então, assim, escreveu coisas importantes com relação à questão da cristologia. Entretanto, Ário, que é um fundador de uma heresia ariana, né, que negava a eternidade do Filho, apontou para Orígenes para provar a criação do Logos. Então, olha só como Orígenes ele não tinha nem a coerência entre ele e os escritos dele. Um camarada conseguiu, né, usar os escritos dele para confirmar, né, para afirmar a doutrina da eternidade do Cristo. E um outro camarada aí foi para um caminho de heresia, né? Usou os escritos de Orígenes para falar que o Logos foi criado. Então, assim, Orígenes ele se perdeu, ele se esforçou bastante, mas ele pecou em alguns pontos cruciais, né? Por ter sido contaminado pelo seu pensamento do seu tempo presente, né? E aí não tem outro texto na Bíblia que a gente não possa pensar, principal, assim, que vem à mente na hora, que é o de Romanos 12, né? Romanos 12, 1 a 2. Quer ler pra gente, João? Romanos 12, de 1 a 2 aí. Vai precisar, Você em casa procura também, vai lá na Bíblia, consulta online. Romanos 12, de 1 a 2. Pode ler? Sim.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso. Paulo aqui, a preocupação de Paulo aqui com os irmãos de Roma era que eles não fossem contaminados, conformados, que eles não adotassem na mente deles a forma de pensar do mundo presente. E esse alerta existe porque isso é possível de acontecer, isso é mais que possível, isso é muito fácil de acontecer. Então a gente precisa se autoexaminar o tempo todo. A gente precisa olhar para as escrituras, né, para que elas possam nos confrontar, porque essa contaminação, essa conformação com o século presente, ela é moleza de acontecer. A gente descuidar que isso acontece. E vão ter coisas que vão chamar a nossa atenção. Caramba, olha quem o mundo está tentando vender, né? E até recentemente eu tive um desses impactos, assim, né? Cara, os caras estão jogando pesado, né? Assim, num canal vamos falar mesmo, Disney Plus. Tem um filme infantil. Eu abri para ver, falei assim, cara, isso aqui acho que é sensacionalismo, né? O pessoal fala isso aqui para ganhar clicadas, né? Alguma coisa assim, né? Mas minha esposa falou, não, vou checar esse negócio. E eu fui lá e vi mesmo, é isso mesmo. Um filme infantil, onde o nome do filme é The Little Prince, e entre parênteses, 2 S's. Então, para quem não entendeu, é o Pequeno Príncipe, no inglês é Príncipe, e se você bota os 2 S no final, é princesa. Então, resumindo o filme, é um menino efeminado, menino deve ter uns 7 anos, 6 anos, sei lá, uma coisa bem pequenininho. E mostra que é bonito isso, né? É certo, ele gosta de fazer balé, ele gosta de se vestir como uma menina, ele quer ser amiguinho do outro, e o outro, né, quer ser amiguinho dele, e o pai do outro que está preocupado com isso é o vilão da história, né? Porque é preconceituoso, né? Afinal de contas, né? É super normal uma criança de 6 anos, né, se identificar com o sexo. Então, assim, isso é o nosso mundo de hoje, né? E a gente precisa entender, assim, o mundo já é maligno, assim, o modo de pensar do mundo, né? Às vezes a gente se surpreende com isso, é porque a gente não está atento. O mundo é isso mesmo, isso é um pensamento do mundo. Então, a distorção, a destruição da família, né? Algumas coisas são claras para a gente, mas às vezes a gente está... Isso chama atenção, isso sim, né? Isso eu consigo ver claramente que é uma questão muito contrária à palavra de Deus, mas tem outras questões que a gente passam desapercebidas para a gente. A gente precisa estar com o nosso radar ligado. A gente precisa ter atenção ao que está sendo ensinado ao nosso redor, às filosofias, à nossa forma de pensar, né? O que que eu valorizo, o que eu priorizo, quais são as minhas questões, né? O que me questiona, o que me causa indagação. E Orígenes errou, mesmo querendo acertar esse é o ponto, viu, gente? Orígenes não queria ser um herege, o intuito dele era fortalecer uma doutrina ortodoxa dentro da igreja. E errou. Imagina quem não lê a Bíblia, quem não estuda a Bíblia, que não está atento. Então, a gente precisa ter muita atenção. E aí vem outro ponto, né, assim, que daí e aí talvez alguns vão até identificar isso dentro de algumas igrejas nossas, que é a forma de interpretação da Bíblia, né? Orígenes ele criou uma forma, desenvolveu um entendimento quadrúplice da Bíblia. Vou tentar explicar aqui resumidamente, né? Então ele falou que a Bíblia comunica verdades em 4 níveis diferentes. Quais são esses níveis? O primeiro é o nível da interpretação literal. O que está escrito é exatamente aquilo ali que a gente vê, que a gente entende no sentido histórico, né? Mas tem um segundo nível, que é um nível de interpretação espiritual, voltado para o indivíduo. A passagem fornece uma mensagem espiritual para a alma. Vou tentar ilustrar com um texto, né? Jesus, quando encontra seus discípulos no caminho de Emaús, né? Na interpretação literal, Jesus estava indo para Emaús com seus discípulos e conversando com eles. É isso que o texto fala para a gente. Na interpretação espiritual que Orígenes defendia, e Orígenes defendia isso para todos os textos da Bíblia,
E aí você imagina fazer isso com os textos de Levítico, de Deuteronômio, enfim. Mas Orígenes defendia que todo texto tinha uma verdade espiritual ali, né? Que o cara tinha que pescar aquilo ali. E na interpretação espiritual, Jesus estar caminhando em Emaús era um alvo espiritual para você, né? Algo onde Jesus queria te levar, né? Então, assim, não é só Jesus caminhando com seus discípulos. Emaús é um objetivo, é um alvo. Jesus está caminhando com você para esse alvo. E aí tinha um segundo nível. Né? A gente são quatro, lembra? 4 níveis, a gente falou do segundo. O terceiro nível é uma interpretação espiritual para a igreja. Então, assim, não só existe a interpretação literal, existe a interpretação espiritual, e existe uma interpretação espiritual para a igreja como um todo. Então ele queria que todos os textos... Então, seria Jesus caminhando junto com a sua igreja para esse objetivo espiritual que era Emaús, né? E daí você tinha que buscar esse significado de Emaús, aí, que seria alguma outra coisa, né? Alguma coisa que Deus tinha preparado, né? E tinha um quarto nível, né? Então já falamos de 3 níveis. E tinha um quarto nível de interpretação do texto. Esse quarto nível de interpretação era a interpretação anagógica. E ele gostava de criar esses nomes, mas essa é uma interpretação anagógica, onde fornecia uma mensagem espiritual relacionada ao fim dos tempos. Então, todo o texto na Bíblia para Orígenes tinha uma interpretação literal, que era o que o texto estava dizendo mesmo, tinha uma interpretação espiritual para você, tinha uma interpretação espiritual para a igreja, tinha uma interpretação espiritual relacionada à igreja no fim dos tempos. Ele conseguiu criar esse tipo de pensamento. Então, embora as boas intenções, Orígenes criou uma ferramenta de interpretação problemática que nunca pode fornecer caráter definitivo no significado do texto. E aí a viagem, né, quando você bota esse tipo de pensamento, eu não diria nem o céu é o limite, né? Não tem nem limite, né? Então, assim, a gente vai... E a gente olhando para isso aqui, eu conheço pessoas que pensam dessa forma, né? Que pegam qualquer texto, né, e querem fazendo alegorias, né? Não quer buscar uma verdade espiritual implícita ali atrás e tal, né? Muita gente, né? Muita igreja, isso eu acho que atrai as pessoas, né? De repente eu vou começar a pensar, tô brincando, gente. E atrai as pessoas gostam, né? A gente falou isso nos estudos passados, né? Como o gnosticismo atraía, né? Tinha aquelas mensagens secretas, aquele entendimento mais profundo que o sol quando atingir. Então, assim, as pessoas, né, gostam dessa... Ter a curiosidade atiçada, né? E Orígenes, né? Só que esse tipo de visão gerou muitas interpretações equivocadas dos textos bíblicos, né? E aí, só mais para frente, né, Tomás de Aquino, né, ele vai afirmar que a gente não pode usar uma interpretação dessa espiritual para formar uma doutrina, né? A doutrina ela tem que estar explícita na palavra, né? Você não tem como você formar uma doutrina em cima, né, de um texto assim, né? Então, assim, tem gente que gosta, não, eu li esse texto para mim significa isso e aquilo, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, gente, tá? Os textos não são de particular interpretação, né? Os textos foram escritos com um propósito, com um objetivo, e a gente tem que buscar esse objetivo. E aí a gente consegue buscar esse objetivo estudando, lendo. Hoje a gente tem muito material de apoio. Se você buscar fontes boas, né, você vai ter uma capacidade de ter um aprofundamento muito maior nos textos, na doutrina. E aí a gente vai já chegando no final da parte de origem, a gente vai falar sobre outra questão, uma outra forma de interpretação também que ele desenvolveu, que é com relação à santificação. Ele criou um tríplice caminho para a santificação. Esse tríplice caminho da santificação, ele pegava que tinha uma primeira fase. Essa primeira fase da santificação era a iluminação, que seria a conversão, ok? Ninguém... Isso é um ponto positivo até, né? A princípio, né? Porque você não pode buscar a santificação sem ser um convertido, né? Tem gente até que às vezes quer vender o contrário, né? Tem gente que quer que o mundo seja igual que o mundano se comporte como cristão, né? Sendo que, na verdade, o nosso principal papel é pregar a mensagem de Cristo, né? A gente não precisa
O nosso foco tem que ser esse, né? A transformação vem depois, né? Então, e Orígenes tinha esse entendimento, né? Primeiro ele precisava ser iluminado, ser convertido para começar essa caminhada da santificação. Tinha uma segunda fase da santificação, que era a purgação, que era você abrir mão, né? Você largar para fora o pecado, e até mesmo nosso apego a algumas coisas boas, né? Então a influência platônica, né? Na espiritualização demasiada, arrastava-se no entendimento de Orígenes sobre a santificação. Então ele pensava que assim, até algumas coisas boas, né? Assim, a pessoa tinha que aquilo que era agradável, né? Vamos colocar assim, tinha que abrir mão. E aí a gente vai ver que vai começar umas distorções, uns problemas graves que perduram até hoje, né? Algumas questões sérias, né, da igreja. Pensando na igreja, no cristianismo como um todo, né? Então, assim, após ocorrerem, e o terceiro nível, que é após ocorrer a iluminação e a purgação, a alma podia alcançar a união com Deus em um ponto em cujo ponto a alma é imediatamente conectada a Deus. A gente achava que quando o cara conseguia largar os pecados, depois se desvencilhar das coisas boas dessa terra, né, ele alcançava uma conexão especial com Deus, e ele quase estava desvinculado, né, então, assim, desse mundo. Né? Então, essa noção é muito ambígua, mas ela demonstra ênfase demasiado na espiritualidade da qual Orígenes foi vítima, né, vindo lá do pensamento platônico. E essa ênfase na espiritualidade levou ao crescimento do ascetismo na igreja primitiva, que chamava os cristãos a se desligarem de conexões a esta vida e todos os seus valores. E aí a gente está falando, inclusive, de... deixa eu baixar o som aqui, tá dando eco aqui. E a gente está falando, inclusive, de família, de bens materiais como um todo, assim, de relacionamento. Então, assim, as coisas boas que a pessoa tinha que se desapegar era isso, inclusive isso. E esse ascetismo tomou conta da igreja na época, assim. E aí você vai ver, assim, os textos que ele se apega, tem textos que você realmente, se você pega de forma isolada, você pode criar uma doutrina dessa, né? Se você vai ler Coríntios 7, né, quando Paulo vai falar, olha, é melhor que não se case, né, para se dedicar às coisas do reino, né? Se o cara só pega esse texto, né, vai falando, olha, então, quem quer ter uma espiritualidade mais profunda não pode se casar. Se você se casar, você vai ter que se cuidar da sua família, né? E o ascetismo, ele vai pegar muito carona na doutrina de Orígenes, né? Então, a palavra ascetismo, ela deriva da palavra grega disciplina. Então, esse rigor numa disciplina, numa vida disciplinada, restrita, né? E ela veio adquirir o sentido da disciplina como negação. Então, abrir mão mesmo, largar, deixar de lado. Então, o termo ascetismo era relacionado à disciplina de um atleta, preparando para uma competição. Então, esse era o foco dos camaradas, né? Onde um cristão ele tem que ser treinado a largar tudo que possa distrair ele da caminhada com Cristo. Falando só isso, né? Pode não parecer muito errado, né? Assim, não, tem, de fato, a gente precisa abrir mão das coisas que nos distraem nessa caminhada, focar na nossa caminhada com Cristo. Só que a gente, né, vai ver para onde isso vai levar a igreja, né, da época, né? Então essa visão levou a uma dicotomia entre os mandamentos de Deus e os conselhos de Jesus. E aí eles começaram a criar duas categorias, né? Os cristãos, de modo geral, todos os cristãos tinham que obedecer os mandamentos de Deus. Então todo cristão tinha que obedecer todos os mandamentos de Deus. Mas existiam alguns conselhos de Jesus que não era para todo mundo. Só frisando, gente, isso aqui é Orígenes que falou, viu? É o ascetismo que pregava, está errado. Não é isso que eu estou falando. Então, ele pregava, eles entendiam que alguns conselhos de Jesus eram só para aqueles cristãos mais espirituais. Então, tinham castas diferentes, né, de espiritualidade, né? Então, tinham os cristãos normais, que tinham que obedecer os mandamentos, e tinham os cristãos, super cristãos, né? Não sei se a gente tem uma definição, um nome para isso, super espirituais, né? Mais espirituais, hiper espirituais, semi-anjo, né? Agora eu estou brincando, viu, gente? Esses nomes não existiam, não. Mas aqueles que realmente eram espirituais, eles guardavam também os conselhos de Jesus.
né? Que nem todo crente precisava seguir, mas aqueles que queriam ser espirituais deveriam seguir. E aí, sabe, um dos conselhos de Jesus, eles pegam lá de Lucas 18. Vamos lá ler Lucas 18? Então, quem queria ser muito espiritual tinha que seguir o que Jesus falou em Lucas 18 a 30. É um texto muito conhecido da gente. Tá ótimo. Lucas 18. Não, mas pode ser, eu posso... eu acho que eu peguei da NA, mas pode ser essa aí, tá ótimo. Vamos lá, certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossas casas e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Então, essa é uma história, né, de Jesus com uma pessoa, e que a turma do ascetismo entendia que isso era um conselho geral para todos aqueles que buscavam uma espiritualidade maior. Então, se você buscava uma espiritualidade, um relacionamento maior com Deus, você automaticamente precisava se desprender de todos os seus bens materiais. A partir dessa visão, a seta, surgiram 3 elementos chaves da negação. Né? Lembra que eles, na verdade, você tinha que se desvincular de tudo que era bom, agradável dessa vida presente, né? Na cabeça deles. Né? A negação da castidade, a pobreza e a obediência. Então, no final do 2º século e até a metade do 3º século, se desenvolveu um movimento de cristãos que se sentiam que a verdadeira espiritualidade surgia do ascetismo radical. E o que isso incluía? Né? Esse ascetismo radical produziu eremitas. Né? É um termo que às vezes a gente brinca com alguém, né? Um ermitão lá, né? Um eremita. Pessoas que viviam sozinhas no deserto. E, em última análise, esses ascetas se reuniram em comunidades, formadas as primeiras comunidades monásticas, e iniciando esse movimento. Olha como é que as coisas começam, né? Às vezes a gente acha, não, alguém quis formar... Começou de alguém buscando uma doutrina que foi para um caminho errado, formou uma teologia errada, e daí começaram a surgir os monges, né, os monastérios, e as pessoas viviam isoladas, alguns viviam sozinhos no meio do deserto. É interessante que alguns desses, né, eremitas ficaram malucos, né? Vivendo sozinho no meio do deserto. Né? O ser humano ele não foi feito para isso, né? Porque assim, a princípio na cabeça deles ele tinha que até se desvencilhar dos relacionamentos de amizade, não tinha que ter convívio, né? Isso é uma distração, né? Ele tinha que ficar lá orando, jejuando. E quando o camarada ficava maluco, né? A resposta que vinha é que ele está mais espiritual ainda, né? O pessoal entendia a loucura dele como se ele tivesse tido um encontro com Deus especial que deixou ele daquela forma. Olha só como as pessoas se perdem, né? É engraçado que às vezes a pessoa está indo para o... Às vezes eu tenho essa percepção, a pessoa está indo para o abismo, ela está tão agarrada com aquela doutrina, com aquela forma de pensar, as coisas já não fazem nem mais sentido, mas uma vez que ela vestiu aquela camisa, ela não quer saber, né? Ela vai
vai embora, né? Tipo, ela vai até o final, né? Então, assim, coisas às vezes, cara, mas não está fazendo mais sentido, cara. Olha só o que você falou, o que está acontecendo. Olha o efeito do que você está pregando, né? Então e eu não quero polemizar, não, mas por exemplo, é o caso de pessoas que pregam que crente não fica doente e depois estão internadas. Não é o tempo de parar de pregar essa mentira? Será que não chegou a hora de ligar o alerta? Cara, não, é errado isso. Você que pregava isso, você que ensinava isso, tem gente doente, tem gente morrendo. Mas as pessoas são agarradas, né? E fazem da sua doutrina própria ali uma razão de existir, enfim. E aqui, no caso dos assemitas, do ascetismo, o pessoal foi embora, né? Foi indo cada vez mais profundo. Então, no final do período antigo, o clero, né? Então, em uma tentativa de servir de modelo para a igreja, né? Desse espiritualismo, começou a praticar o ascetismo. Então, assim, não eram só aqueles eremitas que ficavam no deserto, ou os monges, né? Que não se casavam, tinham essa vida de castidade, voto de pobreza e de obediência, mas isso começou a ser impregnado no clero como um todo, né? Então, todos os pastores, né, começaram a adotar seguir esse movimento de não se casar. Eles tinham que ser pelo menos um pouco mais parecidos com os eremitas, né, assim, para dar esse ar de espiritualidade, né? E isso vai acabar, né, redundando na igreja ocidental, no que a igreja católica definiu como essa questão do celibato, né, dos cleros, dos padres, enfim, dos líderes eclesiásticos. Então, é interessante que a igreja oriental não seguiu esse modelo, né? É um pouco diferente. O camarada, antes de ser ordenado, ele podia casar, e até o pessoal, só que uma vez que ele fosse ordenado, ele não podia casar de novo, né? Então, acabou que o pessoal lá do Oriente, um dos critérios de seleção de esposa era a saúde, né? Porque se ele ficasse viúvo no meio do caminho, né, depois de ordenado, ele não podia casar de novo. Então ele tinha que garantir que a esposa que ele estava casando ali era saudável para, pelo menos, ter uma continuidade maior na sua vida de casada, né? E esses princípios, né, do ascetismo crescem a partir de Orígenes e outros que enfatizavam demasiadamente, entendiam erroneamente a natureza da espiritualidade entre o povo e Deus, né? A gente pode só pegar mais um texto de Efésios, a gente já está fechando a conclusão. Isto, portanto, digo... Efésios, desculpa, eu não falei, né? Efésios 4, 17 a 24. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico. Não vivam como os gentios que vivem na vaidade de seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem, para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito, no entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. E aqui é um texto de Efésios, né, que fala sobre essa nossa conduta, nossa vida de santidade, E é interessante como pessoas tentando acertar, né, pegaram textos assim e levaram para uma vertente bem diferente da proposta de Deus para as nossas vidas. E para concluir o nosso estudo, né, a gente percebe que Orígenes foi um exemplo de homem bem intencionado, mas que, sendo fortemente influenciado pelo platonismo, procurou adaptar a Bíblia à sua filosofia. Por causa disto, embora
lutasse contra algumas heresias da sua época, ele acabou por desenvolver diversas doutrinas igualmente perigosas, pois elas não condiziam com os ensinamentos bíblicos. Tendo em vista tudo isso, primeiramente, devemos reconhecer que nem todos os hereges agem com má intenção. Então, esse é um ponto importante, né? Às vezes tem gente que está tentando acertar e está cometendo erros. O problema é que as intenções não são suficientes para uma teologia sã. A Bíblia é. Então a gente precisa olhar às vezes até com amor para algumas pessoas que estão ensinando coisas erradas, porque às vezes não é o intuito da pessoa, né? Às vezes não é uma intenção deliberada, mas ela erra, ela está errada ao ensinar coisas erradas. Ela não é inocentada por isso, né? Ela não é, não. A Bíblia é muito clara com relação a isso, né? A gente precisa ter esse rigor na interpretação da palavra. Tendo em vista tudo isso, devemos ainda atentarmos para nós mesmos. Esse é o ponto de alerta que eu queria fazer aqui para a gente. Nossas preferências filosóficas, os ensinos que propagamos, o que tem sido pregado em nossos púlpitos e procurar alinhar-nos à teologia bíblica, para que não venhamos a incorrer no mesmo erro de Orígenes. E, acima de tudo, roguemos para que o Espírito de Deus nos guie na verdade. Então, um alerta hoje que a gente aprende com a igreja antiga é que a gente pode errar querendo acertar. E a solução para isso é se apegar profundamente e somente nas Escrituras. E lembrando até daquela frase que eu busquei lá no começo. E não só fazer as perguntas para a Bíblia, as perguntas que a gente quer fazer. Deixar a Bíblia fazer as perguntas que Deus quer fazer para a gente. Olhar para a Bíblia como a fonte não só das respostas, mas como a fonte das perguntas também. Como a fonte das questões que devem ser questionadas. Então, assim, hoje a gente é bombardeado com muita informação. E eu diria que a maior parte delas é contrária aos ensinamentos bíblicos. Outro dia eu recebi um anúncio de um camarada que estava vendendo um curso para como educar os filhos, né? E essa parte de família eu sou sempre curioso, né? Eu quis ver o anúncio inteiro, né? E o camarada, com todas as letras, falou: olha, a ciência já provou que a disciplina vai estragar o seu filho. Ela vai deixar o seu filho reprimido, tímido, envergonhado, sem alguém que vai ficar... como é o termo que ele usou? Oprimido, né? Depressivo, traumatizado. O camarada usou isso. A gente precisa tomar muito cuidado. Hoje o termo ciência é usado, né, para testar muitas filosofias contrárias à Bíblia. E se você diz, não, mas eu não concordo com isso, não, mas é a ciência. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. E a gente tem que ter posicionamento firme. A gente tem que ter a convicção de que a gente tem a verdade. Às vezes a gente fica tímido, mas eu vou falar, a ciência diz o contrário. Às vezes a gente fica tímido com a nossa fé. Que ciência é essa? Tem psicólogo cristão. Vamos abrir as aspas, né? A Ivy aqui falou, tem psicólogo cristão falando isso, da questão da disciplina, né? Que não pode corrigir fisicamente, não pode usar a vara, que não pode disciplinar. Tem um detalhe, acho que importante, Djalma, que vale a pena a gente ressaltar. A gente vive num chamado contexto, né, da modernidade líquida, né, da ideia de que existe uma pós-modernidade. E um dos detalhes que essa ideia da pós-modernidade apresenta para a gente de interessante é que ela abriu os olhos para a gente olhar a verdade por vários ângulos, né? Só que é interessante como esse pensamento que é ultramoderno não vale para outras coisas, né? Então, assim, as pessoas dizem que, na verdade, é pós-moderno você não se apoiar em determinados aspectos antigos, né, ultrapassados e etc, etc. Mas a própria proposta da pós-modernidade envolve você olhar
tudo que envolve o conhecimento, né? Ou seja, eles tentam dizer, não existe um único conhecimento legítimo, mas hoje a gente coloca a ciência, esse aspecto que você está colocando aí é muito interessante. As pessoas divinizam a ciência como se ela fosse a detentora de toda a verdade. E, na verdade, ela não tem essa prerrogativa. Ela tem um objetivo de testar e avaliar o método científico, né? De apresentar alguns aspectos sobre um ponto de vista. Porque a fragmentação da ciência nunca olha para o todo, ela olha para um ponto. Ela nunca está ligada a você olhar, por exemplo, está lá o João estudando como doutor, né, na área de oncologia. Ele está olhando para um ponto especificamente e não necessariamente ele está olhando para toda a gama de elementos ali por trás. Então a ciência tem essa característica. O único que tenta atacar, a única verdade que tenta atacar o ponto fundamental do ser humano é a Bíblia, que é central, que atinge ali a essência do que o ser humano precisa, né? A gente precisa estar atento, tem vários outros pontos, a gente vai terminar por aqui hoje, mas né, a questão da cauterização da culpa, né? Hoje o indivíduo ele não tem mais culpa de nada, né? A sociedade, o meio que o corromperam, né? Ele é quase uma vítima, né? Ele precisa ser tratado dessa forma, né? Até mesmo os que estão presos, né, por terem matado e tal, né? Esses aí são vítimas também, né? Assim, chega ao limite, né? Assim, como eu falei, né? As pessoas se apegam a um pensamento e vai levando ao limite, onde já está explícito que não faz nem mais sentido, mas ela continua agarrada àquilo ali, né? Então, João... Só sem tentar defender, mas eu acredito que toda a verdade é a verdade de Deus. Então, se fizerem o estudo correto, vão perceber que a Bíblia é a verdade. Então, eu creio que um estudo correto, com o método correto, o método estatístico correto, com a amostragem correta, vai mostrar que a disciplina é sim boa para a educação do homem. A Bíblia é a palavra de Deus. E as coisas vão mostrar que é a palavra de Deus. Outro ponto que eu queria... Bom, não sei se você vai comentar isso. Não, só comentando esse ponto, né? Mas é o mesmo caso de Orígenes, né? Muita gente da ciência está contaminada pela filosofia do seu momento e vai tentar buscar um estudo que comprove o pensamento dela, né? E não a verdade, né? Então, assim, ela busca ali dentro limitar o espectro, enfim, as avaliações para dizer que a forma que ela pensa está correta, né? Enfim. Eu tenho uma ressalva para fazer isso. Eu acho, além da gente ser influenciado pelo meio, porque, por exemplo, para mim, a gente vive numa bolha hoje, né? Então, as informações que chegam pra gente, se a gente não procurar fora daquilo, o que vai ser apresentado pra gente é só o que a gente busca, né? De fácil acesso, que é a inteligência artificial, o algoritmo entende que eu vou gostar de ver. Para mim, não aparecem essas coisas. Aparecem estudos que demonstram que a disciplina é o melhor caminho. E eu fico pensando, às vezes, o problema em si, além da gente se omitir, é porque para esta pessoa que já está, enfim, corroborando perfeitamente o que você falou, essa pessoa que já quer dizer e já quer achar que a disciplina é uma coisa ruim, ela vai acabar entendendo por A mais B e recebendo esse tipo de informação do algoritmo para, enfim, corroborar a opinião, para fortalecer essa opinião, porque ele fornece para a gente o que a gente gosta de ver. Então, por exemplo, a ideia é, você procura coisas sobre família, vai aparecer, por mais que não seja no seu ponto de vista, depois que você dá um dislike nisso, isso para de aparecer para você. Sim. Mas como você procura coisas sobre família, isso vai aparecer. Então, eu acho que, além de todas as... Enfim, de todas as informações que a gente recebe, a gente tem que ficar atento para isso. Porque é muito fácil a gente dizer, é estranho, é ruim, eu vou botar aspas nisso, né? Que essa outra pessoa veja, mas a gente tem que ficar atento, porque a gente também só vai receber coisa que a gente gosta de ver. Porque eu tava pensando aqui, em que mundo que eu tô, porque para mim essas informações não chegam. Porque eu busco muitas coisas de disciplina inteligente, obviamente, para outros métodos de fazer, mas todos os vieses dos estudos que aparecem para mim são onde outros meios de disciplinar e nunca de não disciplinar, porque a não disciplina leva a prisões.
enfim, um indivíduo que não consegue viver em sociedade. É que o pessoal não chama de não disciplina, né? Eles chamam de disciplina positiva, né? Isso, eu vejo muitas coisas de disciplina positiva, mas nunca não disciplinar. Não disciplinar é tipo, você está criando um indivíduo ruim, que vai lesar a sociedade. Às vezes, o meio que a gente pesquisa não é, por exemplo, de algoritmo, não é internet. Eu, por exemplo, eu fui pessoalmente numa psicóloga cristã por um problema pontual da Amanda. Eu não sou de procurar médico, por exemplo, sem referência, sem indicação. Então, eu busquei indicações pessoais, fui por telefone na pessoa, a pessoa me orientou, não pode usar disciplina física. Fui na professora dela da escola, que é uma escola cristã. Não use disciplina física. Tente outras maneiras. Aí a questão que o Djalma estava falando, por exemplo, da sociedade tirar a culpa até de quem tem culpa. A prostituição não é culpa da pessoa que está se prostituindo, é porque ela teve só essa opção na vida. Ah, mas ele começou a roubar desde pequeno, porque realmente não tinha leite em casa. Então, coitadinho, ele foi empurrado para essa situação. Eu acho que vai além da nossa pesquisa. O mundo está tão cheio disso e quer empurrar isso por todos os meios, até pelos que a gente menos imagina. Por exemplo, na igreja, como eu acredito que o Djalma está falando a manhã toda, de um pensamento que, às vezes, todo mundo acredita que é cristão, porque nasceu com boas intenções na Bíblia e foi sendo alterado, deturpado, mal interpretado, até torcer para chegar no ponto de vista que a pessoa já acreditava. Ela achou uma prerrogativa para conciliar o que ela já queria ouvir com o ensinamento bíblico, entre aspas. A discussão está muito boa, mas aqui acho que tem um horário aqui. Não, mas foi muito bom, assim, como a gente falou, né, esse estudo da igreja antiga é para a gente olhar para a história e aprender com os erros e acertos desses irmãos que pavimentaram o caminho para a gente chegar até aqui hoje. Então, assim, a gente precisa estar atento. Somos influenciados, sim, pelo meio que a gente vive. E a gente precisa estar atento para que isso não contamine a nossa teologia, não contamine a nossa doutrina, não contamine a nossa forma de pensar. A gente tem que sempre olhar para a Bíblia, se confrontar, fazer com que a palavra de Deus realmente renove a nossa mente, né, para que a gente não seja conformado com esse mundo, mas que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente tem que, né, buscar isso na nossa vida. Né? Vamos orar, né? Assim, muito bom, né, estudar a Bíblia, estudar a história da igreja. E a gente vai continuar na próxima semana. A gente vai orar para começar o nosso culto agora. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, obrigado porque o Senhor tem abençoado, cuidado da Sua igreja, Pai. Continua, Pai, nos guiando em toda a verdade, Pai. Constrangendo os nossos corações, Pai, sondando os nossos corações. Aqueles valores, aqueles princípios que eventualmente não são do Senhor, mas que estão impregnados na nossa vida, para que o Senhor possa revelá-los a nós, Senhor, para que a gente possa viver conforme a Tua vontade, Senhor. Nos liberta, Pai, nos livra dos entendimentos errados, das concepções erradas, Pai, e nos enche dos Teus valores, da Tua palavra, Senhor, para que a gente possa viver de um modo que agrade ao Senhor, Pai. Santifica as nossas vidas, santifica a Tua igreja, Pai, e nos abençoa no restante desse culto. É o que eu peço em nome de Jesus, Pai. Amém.